Oi, gente! Então, vim aqui gravar meu primeiro vídeo pro YouTube e nada mais justo que esse primeiro vídeo seja falando sobre mim. Então, quem sou eu? Meu nome é Marina Torres, eu sou natural de Caçapava do Sul, uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, e eu sempre fui muito sonhadora. Acho que essa é a primeira coisa que eu preciso falar sobre mim. Eu sempre fui uma menina muito sonhadora, sempre acreditei muito nos meus sonhos. E uma certeza que eu tinha desde a infância é que eu sairia da minha cidade para estudar. Porque lá na época não tinha faculdade pública, não tinha muitas opções de cursos, e o meu sonho era sair de lá para estudar. Eu não sabia muito bem como que isso ia acontecer, meus pais não tinham muito recurso financeiro para isso, mas essa era uma certeza que eu tinha. E depois, com o passar do tempo, eu aprendi que quando a gente mentaliza essas coisas, quando a gente acredita num sonho, como se esse sonho ele já fosse real, ele fosse certo de acontecer, a probabilidade dele acontecer é muito maior. A gente se projeta para ele como se ele já tivesse acontecido, né? Então, aos meus 16 anos, eu saí de Caçapava e vim para Santa Maria, que é onde eu moro até hoje, para fazer cursinho pré-vestibular. E em um ano de cursinho, eu passei no vestibular para fisioterapia. Eu entrei na faculdade deslumbrada, assim, era tudo muito novo pra mim, eu tava muito feliz. E ao longo da faculdade eu fui descobrindo áreas que eu não gostava, áreas que eu nem sabia que eram áreas da fisioterapia. Descobri áreas que eu me identifiquei muito, por incrível que pareça, a área que eu mais me identifiquei no período de faculdade foi a área hospitalar, em especial a UTI. Eu fiz desde o quarto até o nono semestre de faculdade estágio na UTI. E nesse período, em 2015, no meu último ano de faculdade, eu comecei a entrar para o mundo do desenvolvimento humano. Comecei a me autoconhecer. E aí eu descobri uma paixão profunda. E aí, nesse momento, eu comecei a instigar um pensamento que vinha sobre: eu atendia os pacientes no estágio e eles nunca melhoravam. Sempre apresentavam as mesmas queixas, as mesmas dores. E a gente tratava, e aí ele saía de lá bem. Depois, na próxima sessão, ele voltava com as mesmas dores, com as mesmas queixas. E isso me instigava muito. Não é possível que a gente estude tanto tempo na faculdade, que a gente saiba as técnicas que precisa utilizar no corpo físico e nada disso ajude, né? Então eu descobri no mundo do desenvolvimento humano que as dores que as pessoas carregam são muito mais profundas. Têm origens, têm causas muito mais antigas. E a origem dela nunca é o que ela apresenta ali, o que a pessoa refere, né? E aí eu comecei a estudar, eu fiz um curso de formação em coaching, depois eu fiz um outro curso de programação neurolinguística, depois eu fui mergulhar no mundo das constelações familiares, e tudo isso era para me autoconhecer. Eu comecei pensando só em mim. Aí nesse meio tempo eu me formei em 2016 e em 2017 foi quando eu conheci as constelações familiares, e aí eu comecei a fazer treinamentos de imersão, e nesse meio tempo eu descobri a microfisioterapia também, que foi um objetivo meu fazer esse curso, que na época era um curso, ainda é, mas na época pra mim era um curso muito caro, que parecia distante, mas mais uma vez eu me remeti àquela menina que tinha certeza dos seus sonhos. E
E eu tinha certeza que eu ia fazer esse curso e que eu iria trabalhar com isso. E foi o que aconteceu. Eu fiz o curso em 2018 e já final de 2018 eu comecei a atuar na área. Depois disso eu fiz a formação em constelações familiares, que eu terminei recentemente e que eu trago a abordagem na área da microfisioterapia. Eu acabei falando um pouco mais da minha vida profissional e como eu entrei nesse mundo, né? Mas o que me desperta é a vontade de ser mais e melhor, sabe? De crescer, de conquistar, de poder compartilhar com as pessoas o que eu tenho aprendido. Eu sempre fui uma menina muito tímida, uma adolescente muito tímida. E no período de faculdade eu acho até que isso aflorou, sabe? Porque foi um momento que eu precisava ter iniciativas, que eu precisava me mostrar mais e eu não encontrava recursos para isso. Eu me camuflava nas minhas dores, nos meus medos, nas minhas angústias. E hoje eu olho para aquele período e eu penso, nossa, como que eu não me dei conta? Como que as pessoas ao meu redor também não se deram conta que eu tava doente, que eu tava emocionalmente ferida? E eu sentia muita tristeza, eu sentia muita vontade de ficar só em casa. Quando eu ia para casa dos meus pais, eu não queria voltar. E isso era algo que me machucava muito. E também nesse período eu sentia muitas dores de garganta, fortes dores de garganta. Eu vivia em ciclos de infecções na garganta, tomando antibiótico. E hoje eu percebo que tudo isso que eu sentia, a origem era emocional, era só a forma física que eu manifestava. E quanto mais eu me conheço e me desenvolvo nesse mundo, mais eu sinto a necessidade de passar isso para as pessoas. Então, quando eu recebo um paciente para atender microfisioterapia com uma queixa de dor, com infecções na garganta, enfim, dores intestinais, dores abdominais, insônia, enxaqueca, eu sempre me remeto aonde está a origem. As minhas perguntas, elas sempre são vinculadas a como tu se sente frente às coisas, frente à vida, sabe? Como tu se posiciona. E sempre tem um fundo emocional, sempre tem uma origem profunda vinculada a esses traumas que as pessoas carregam. E aí surgiu nesses últimos meses, foi 20 de março, por aí, de 2020, o coronavírus, a Covid-19. Num primeiro momento eu fiquei completamente assustada, com medo, sem poder trabalhar, porque o meu trabalho exigia o toque, exigia o contato físico e era tudo que as pessoas estavam repulsando naquele momento, né? Então, eu fiquei praticamente um mês sem nenhum atendimento. Nos primeiros 15 dias eu fiquei assim tomada de medo, sem conseguir enxergar nenhuma solução na minha frente. E depois desses 15 dias eu comecei a tomar muita força, me conectar com esse medo profundo, sabe? Meditar bastante, praticar atividade física, praticar profundamente tudo que eu aprendi, que eu recomendo para os meus pacientes, que eu recomendo para as pessoas que eu amo. E a partir dali começou a surgir soluções. Eu preciso estar na internet, as pessoas estão na internet se vendendo, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a trazer essas práticas de autocuidado, as práticas que eu estava realizando, eu comecei a compartilhar com as pessoas. E eu senti que isso estava fazendo bem para elas, de certa forma, sabe? Poder cuidar um pouquinho de si, alongar, meditar, movimentar o corpo, se perceber vivo. Porque tudo que a gente quer num momento
que a gente se sente à mercê da morte, é sentir vida dentro de nós. E aí na internet a gente consegue compartilhar um pouco mais disso. E eu, que por muito tempo tive um preconceito gigante com o meio digital, uma aversão ao mundo digital, me rendi e amei, assim, tô amando descobrir novas possibilidades, tô amando receber os feedbacks das pessoas me dizendo que é muito legal o que eu tô fazendo, que tem feito bem para elas, que elas têm pedido mais disso. E eu tô iniciando nesse mundo, então esse é meu primeiro vídeo no YouTube, me apresentando para vocês. Eu espero que vocês gostem, que se identifiquem de alguma forma. Deixem nos comentários para mim o que tem sido desafiador para vocês, como vocês se identificam com a minha história, com o que eu passei e com o que eu ainda tô passando, como tem sido o coronavírus, a função da quarentena, do isolamento para vocês, se tá sendo possível superar tudo isso ou se vocês ainda se sentem muito tomadas de medo. Eu quero muito saber. E nos próximos vídeos eu venho com sugestões para ajudá-los um pouquinho mais, tá bem? Um grande beijo. Tchau, tchau!